Olá, hoje eu quero expor mais uma mensagem que está intitulado As Mensagens que Preguei. Nós estamos em uma situação calamitosa, né? E não é nenhum e nenhum outro, somos todos nós. Estamos passando por um abismo muito profundo e só a misericórdia de Deus para nos socorrer. Eu quero deixar claro que uma vez que o ser humano se arrepende de seus pecados, se coloca diante de Deus em espírito e em verdade, pedindo perdão dos seus pecados, Deus, ele jamais deixará de atender um pedido de perdão de um filho seu. Isso aconteceu na cidade de Nínive, história a qual eu vou contar agora. Esta mensagem, como eu já disse, está inscrito aqui no Facebook e, embora não tenha muito alcance, mas às vezes alguém resolva compartilhar, eu peço isto. Se alguém porventura quiser compartilhar, e isso é muito bom para que a palavra de Deus ela possa andar e fazer o que ela veio para ser feito. Pois bem, o vídeo não vai ficar longo, vai ficar bem curto. E o título da mensagem é o seguinte: Nínive, uma cidade absolvida por se arrepender de seus atos hediondos, e um profeta em xeque-mate. Nínive era uma cidade cruel, muito cruel. Não era uma cidade pequena, Nínive tinha cerca de 120 mil habitantes. Deus, certa feita, mandou que o profeta Jonas fosse até a cidade de Nínive com uma proposta. Proposta esta que ele revelaria somente quando Jonas chegasse lá. Deus deu à cidade um ultimato. Ele disse: vai até a cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até a minha presença. Isso me faz lembrar de Davi no Salmo 11:4, dizendo: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Vale ressaltar aqui, note que Davi faz duas colocações em sua mensagem. Primeiro, o Senhor está no seu santo templo. Segundo, o trono do Senhor está nos céus. Isso coloca o Senhor como justificador e o homem como mensageiro. A Bíblia deixa claro que o templo do Senhor são aqueles que aceitam os seus preceitos e estão em santificação ou sempre em busca dela. Deus não fala diretamente à humanidade, mas sua palavra, a Bíblia, para que os homens, por intermédio desta palavra, por inspiração do Espírito Santo, entreguem a sua mensagem e mediante o arrependimento ele julgará e certamente o veredito será de absolvição, porque ele é justo. Em suma, o mensageiro reclama a Deus as atitudes do ser humano e ele passa a observar com atenção e age no tempo determinado. Isso me leva a uma outra referência dita pelo apóstolo Tiago: irmãos, não quereis ser mestres, sabendo que sobre vós
virá muito maior juízo. Deus, quando clama o homem a pregar, ou conclama o homem a pregar o evangelho, ele passa a ter uma responsabilidade fora do comum. A partir daí já não se trata somente da vida dele, mas também das almas, as quais ele entrega a mensagem de salvação. E aqueles que creem, com certeza terá a sua justificação. A responsabilidade de Jonas era grande. Havia em xeque-mate uma cidade inteira e dependia dele salvá-la, avisando-a sobre o juízo de Deus que viria no prazo exato de 40 dias, caso eles não dessem ouvidos à mensagem de Deus. E agora? Jonas certamente conhecia o que Nínive andava aprontando. Conta-se que a crueldade dos homens daquela cidade era terrível. Era tão terrível que os homens matavam os outros, decapitavam, esfolavam a cabeça até chegar no crânio e penduravam a cintura como troféu. Jonas não disse a Deus que não iria. Ele entrou no navio e partiu para outra cidade. Mas como disse Davi, Deus observa as atitudes dos homens. E naquele momento estava observando Jonas, mas deixou de ir. Mas deixou ele ir. Deixou que Jonas fosse até onde quisesse ir. Até certo ponto. No caminho ele enfureceu o mar pelo seu grande e imensurável poder. Causou terror nos marinheiros enquanto Jonas sossegadamente dormia no porão do navio, em um sono tão profundo de não ver um mar em fúria e muito menos o navio balançar em toda a força a ponto de enlouquecer os marinheiros. Aquele navio balançava com tanta força que os marinheiros ficaram enlouquecidos e jogavam para fora tudo que tinha dentro do navio para que o navio ficasse mais leve e não afundasse. Mas a tempestade e os ventos eram muito fortes, o mar estava enfurecido. E a culpa era de Jonas. Eu quero fazer uma observação aqui que hoje em dia, ou pode-se dizer, na maioria das vezes, em todo o tempo, sempre houve homens, mulheres, que deixaram de fazer aquilo que Deus os havia incumbido de fazer. Nós que somos pregadores do Evangelho temos uma responsabilidade. A palavra doa a quem doer, ela não é uma palavra assim muito aconchegante. Pessoalmente eu não gosto muito de citá-la porque ela parece um pouco ofensiva, mas a palavra de Deus costuma machucar sim, mas nós temos que ter a responsabilidade de entregá-la com sabedoria. Mas quando nos é colocado para nós fazer, mesmo que doa em nós, e mesmo que nós tenhamos medo, e mesmo que nós estejamos com raiva, porque Deus vai voltar atrás de fazer aquilo que ele ia fazer com aquela cidade, aquele país, aquele estado. Ele não vai fazer mais, porque o clamor, através da pregação, da oração, do orador ali em questão,
vai fazer com que as pessoas se arrependam de seus pecados e Deus voltará atrás daquilo que ia fazer. Ficar sossegado, falando de política, falando de salvação vinda do próprio homem, em tempos tão difíceis como o nosso, é uma grande e total perca de tempo. É como se nós pegássemos o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz, jogássemos de lado e colocássemos as nossas defesas como se fosse o homem. Dormir sossegadamente no porão é não fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Dormir sossegadamente no porão é não examinar as escrituras, o mundo, ficar de olho nos noticiários, não ficar julgando um aqui, outro ali. Dormir sossegadamente no porão é estar inerte às coisas que têm acontecido e que é da responsabilidade daquele que qual Deus levantou. Os marinheiros ficaram enlouquecidos ao ver o mar daquela forma, aquele navio ia afundar segundo a perspectiva daqueles marinheiros. E entre eles concordaram em acordar Jonas. Quando ele acordou, subiu e viu todo aquele terror, aquela cena de terror, imediatamente ele disse: me joguem no mar, a culpa é minha. Se arrependendo e fazendo a sua parte, Deus com certeza faz a dele. Preparou um peixe grande, certamente uma baleia, engoliu Jonas e viajou com ele o que ele chamou de abismo por 3 dias. Eu vivi dentro de um abismo. Chegando ao destino, Deus disse ao peixe: deixa ele aí. A autoridade de Deus é imensa. Ele fala com cada animal da terra, do mar, do céu, como as aves, e fala com o homem. E ele disse ao peixe: olha que interessante. Pega ele, e o peixe pegou. Deixa ele aí, e ele deixou. Aí Deus fala ao homem, o homem prefere dar ouvido ao outro. Como Jesus dizia isto: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não aceitam. Se outro vier em seu nome, aí aceitareis. Quando ele viu, estava na praia da cidade de Nínive, e ali fez o que Deus mandou, e a cidade inteira se converteu. E o rei mandou que vestisse de saco, de trapos, até os animais. E Deus retirou o que havia dito fazer e não o fez. E a cidade de Nínive sobreviveu mediante o arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. Meus amigos, irmãos, não adianta ficar orando sem arrependimento, buscando sem arrependimento, fazendo rituais sem arrependimento. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece os nossos pensamentos. Ele disse que nós estamos
Ele nos conhece desde antes da fundação do mundo. Nós somos velhos para Deus. Ele nos conhece há muito tempo. Quando o Senhor falar, aprenda. É um prazer ouvir, pois Ele vela por tua palavra para cumprir. E outra coisa, Deus não abandona ninguém. Ele não consegue ficar quieto e não perdoar aquele que vai a Ele com pedido de desculpas, com pedido de perdão e arrependido. Não há qualquer pessoa sequer na terra que não vá ao Senhor arrependido e clame a Ele que Ele não perdoe. Que Deus vos abençoe a todos. Em nome de Jesus.